Meus amados e amadas, uma boa noite. Estou aqui mais uma vez nessa transmissão, no pleno domingo, dia 1º de março de 2026. Eu sou bispo do culto da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus e da Associação Evangélica das Igrejas do Projeto Capelães. Quero mandar um abraço para o nosso pastor Márcio Mátio, o Leandro Apolinário, né? Lideranças lá do Rio Grande do Sul, que sempre está reverenciando a nossa liderança aqui na Bahia. E a nossa liderança ela só existe porque o nosso Criador, Jeová Deus e Al, grande arquiteto do universo, o mestre da luz, criador dos céus e da terra, ele nos colocou aqui, né? Mesmo a gente sendo imperfeito, não valendo nada, mas nós estamos aqui, porque Deus tem um chamado na vida de cada pessoa, né? Estamos aqui nesse domingo, né? Poderíamos estar na rua, curtindo, passeando, fazendo outras coisas, né? Mas a gente já tem esse compromisso com a palavra de Deus, esse compromisso com a pregação das boas novas do Reino de Deus, né? E esse culto aqui, essa reunião cristã, que é transmitida através do Facebook, da nossa fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. E nós estamos aqui transmitindo no ao vivo, né? Na fanpage, na página da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, onde também nós publicamos também na página do TV Missionária Tempo do Reino de Deus. O nosso canal no YouTube também o TV Brasil BR, Bispo do Pouco. A TV Brasil é a nossa TV digital no YouTube, né? E nós estamos aqui transmitindo mais uma vez essa transmissão hoje com o momento com a palavra de Deus, né? Hoje a palavra devocional ela está no livro de segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? Vamos abordar aqui os temas que vai ser abordado nesse momento com a palavra de Deus, né? É importante que nós tenhamos esse vínculo aqui para poder estar passando para vocês essa mensagem, esse momento com a palavra de Deus, né? Então, hoje, testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis é o tema de hoje. O tema devocional que abre com 2 Pedro 2,5 está escrito aqui o quê? Testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis. Testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis. Não é em um mundo sem Deus. 2 Pedro 2,5. José na casa de Potifar. Gênesis 39, versículo do 2 ao 20. Tá vendo? Davi na casa de Saul. 1 Samuel 16, capítulo 14 ao 23. Né? Daniel na corte pagã. Daniel 1,8. E Mordecai diante do inimigo. Eclesiastes 3, do 1 ao 6. Né? O Efésios, né? Não, Efésios não. Pode ser o Eclesiastes, que está ET. Só pode ser Eclesiastes. Efésios tinha que ser FP. Aqui é Eclesiastes mesmo, de 3, do 1 ao 6. Né? Então, Mordecai diante do inimigo. Então, repetindo aqui mais uma vez, testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis. É a temática do momento para a palavra de Deus. Então, testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis para nós. Primeiro, Noé em um mundo sem Deus. 2 Pedro 2,5. José na casa de Potifar. Gênesis 39, do 2 ao 20. Davi na casa de Saul. 1 Samuel 16, capítulo 16, do 14 ao 23. Daniel na corte pagã. Daniel 1,8. Mordecai diante do inimigo. Aqui é com certeza, Eclesiastes 3, do 1 ao 6. Então, vamos discutir essas temáticas que estão aqui. Então, nós estamos diante aqui,
falando da palavra de Deus, cultuando aqui ao Senhor, cultuando a palavra do Senhor, porque isso é muito importante. E nós temos que fazer esse trabalho, porque Deus nos pede para a gente fazer isso. Quando já está no nosso coração, já está no nosso sangue, já está na nossa mente, a gente não pode, de hipótese nenhuma, deixar de fazer o nosso trabalho, que é a nossa missão de pregar a palavra de Deus para vocês. Então, meus amados, se você quer mandar seu e-mail e comunicar com a gente, o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com, você poderá estar entrando em contato com a gente. SOS Ajuda Espiritual, vou botar aqui na tela, para que vocês possam anotar esse e-mail, né? O SOS Ajuda Espiritual, do jeito que está na tela aí, com 2 zeros, @gmail.com, é e-mail justamente para que você possa mandar para a gente, entrar em contato conosco. Você vai mandar o seu problema, se você não quiser identificar seu nome, dizer quem é você, né? Você bota assim, mensagem desconhecida, mas que o seu fato seja verdadeiro, né? Você que está com problema no casamento, esposa se excluiu com o marido, marido com a esposa, filho envolvido com drogas, perseguição no casamento, perseguição no emprego, na vizinhança e até mesmo dentro da sua própria igreja, que você congrega, ouve vozes, né? Coisas quebrando em casa, não consegue dormir à noite, nervosismo, você com certeza está sendo vítima de um ritual de magia negra. E alguém está trabalhando contra a sua vida para prejudicar você. Isso aí não tem a dúvida. Alguém está trabalhando. Né? Aí você pergunta: mas eu não sou rico, não sou poderoso, não sou uma pessoa bem-sucedida, sou um simples trabalhador. Né? Não precisa você ser um jogador de futebol, não precisa você ser um artista de televisão, ator de filme, né? De Hollywood, né? Ou um grande empresário. Hoje basta você ter uma vida organizada, você é uma pessoa desenrolada, uma pessoa que tem luz, uma pessoa que quando você chega, você atrai as pessoas, isso causa inveja também. Né? Tem um bom casamento, tem um bom, causa inveja também em outras pessoas. Então, você tem que prestar atenção com quem você anda. Até um alfinete que você recebe hoje, que entra dentro da sua casa, muitas das vezes causa um maior estrago. Não sabe a intenção de como veio aquilo ali, não foi preparado para chegar até você. Então você tem que prestar atenção justamente por isso. Porque as pessoas elas são maldosas e fazem as coisas para prejudicar a vida das outras. Né? Então, o SOS Ajuda Espiritual pode te ajudar. A gente vai estudar o seu caso, vamos dar orientações com base bíblicas, né, através de textos bíblicos, estudar o seu assunto. E cada assunto tem sua complexidade. Vamos colocar seu nome na mesa de oração e orar por você. Então, o SOS Ajuda Espiritual com 2 L's, @gmail.com. Você poderá estar assistindo, mandando, e pode ter certeza que nós vamos responder a você. Toda vez que a gente começa o nosso grupo, a nossa reunião cristã, nós transmitimos online, nós começamos com uma oração inicial. Né? Antes de começarmos, lemos a palavra devocional, as temáticas da palavra de Deus aqui. Então, vamos começar com uma oração para que a gente possa orar por você. Pai amado, Deus eterno, Tu és todo-poderoso. Tu és Jeová Deus, Tu és Israel, Tu és o grande Adonai. Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que existe. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o Onipotente, Tu és o Onipresente. Eu quero aqui colocar no Teu altar, Senhor, através desta oração, que o Senhor toma posse dessa palavra. Quero pedir pelos desabrigados, pelos pobres, viúvos, necessitados, os motivos de rua, as pessoas carentes, aqueles que nesse momento perderam suas casas agora lá em Minas Gerais, fora, esse desastre que teve aí.
pessoas que estão desempregadas, com filho pequeno em casa, passando fome, outros entes queridos que perderam seus familiares, outros que estão em depressão, outros que estão tentando suicídio nesse momento. O Senhor, dai, Senhor, dai providência na vida dessas pessoas. O Senhor é o Deus supremo, o Senhor é excelentíssimo Senhor. Tu és o grande arquiteto do universo. Tu és o Deus da eternidade, tu és o Deus de tudo. É o Deus da providência, é o Deus do resultado. É o Deus que proverá todas as coisas. E por isso pedimos aqui ao Senhor, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, aquele que comprou o nosso sangue com o sangue dele e que derramou pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades. Nós estamos aqui em nome do Cristo, Pai, que é aquele que é o nosso Salvador e resgatador, que morreu por nós, está agora à direita do teu trono, reinando sobre o teu reino. Eu peço que essa oração ela entre nas casas, entre nas famílias, aqueles que colocaram o currículo e não foi chamado, aqueles que estão com problemas de uma indenização na justiça e não recebeu até hoje, e a partir de amanhã vai receber uma ligação. Creia em nome do Cristo, em nome de Yeshua, e tenha fé, toma posse dessa palavra agora. Você que está aí sentado, não consegue levantar com dores nas pernas, você levante agora em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o teu filho amado. Você que está com problema no casamento, na família, amanhã será um novo dia, porque Deus está abrindo as portas para você, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. E é em nome dele que nós agradecemos aqui, pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, essa oração receba aí, tome posse agora dessa palavra, em nome do Cristo, né? Em nome de Yeshua, né? A senhora que botou aqui, Vládia Silveira, amém. Deus abençoe a sua família, né? O seu casamento, o seu esposo, marido, filhos, companheira limitada, né? Então, nós estamos aqui nesse momento pedindo pelas famílias, porque tem muita gente passando por problemas, muita gente passando por dificuldades, muita gente passando fome, desempregado, tem pessoas que estão passando por momentos terríveis aí, passando por muita aflição, passando por muitos problemas, e não é pouco não, entendeu? Muita gente aí com problemas complicados demais. Então vamos agora cultuar a palavra do Senhor, vamos agora falar do nosso Senhor, né, do reino de Deus, de Jeová Deus e o nosso Senhor Cristo Yeshua, nosso Senhor Cristo Jesus, para que a gente possa iluminar a vida dessas pessoas que estão assistindo aí, aqueles que virão assistir, né? Até porque o nosso programa, depois que acaba a live aqui, fica gravado e você pode reassistir. Né? Acompanhe os textos bíblicos, e os textos bíblicos, eles são para uma reflexão, para você periciar, para você se edificar em sentido espiritual, para que você possa conseguir fazer com que Deus te ajude, que Deus abra seus caminhos para a sua vida, ilumine os seus caminhos. E é isso que nós queremos de você. É que Deus abra seus caminhos para a sua vida. É que Deus abra os seus caminhos. Nós pedimos aqui uma posse dessa palavra, em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Então, a palavra devocional aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, é o que diz aqui o seguinte. Vamos ler aqui. Você que tem aí uma Bíblia impressa, como nós temos aqui, essa Bíblia impressa, ou da King James, ou da Sociedade de Liturgia, ou de qualquer outra fabricante de livraria, se você não tem, você tem um celular, smartphone, computador, iPhone, tablet, né? Smartphone, notebook, um computador em casa, né? Um CPU, você poderá abrir no seu navegador Google, no outro navegador, e você poderá, nesse momento, estar acompanhando aí, baixar o Bíblia Online, o Biblioteca Online, né? E acessar para que você acompanhe esses textos
ou baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular. Então vamos lá, 2 Pedro 2,5 diz aqui o seguinte: e não perdoou ao mundo antigo, mas salvou Noé, e a oitava pessoa, pregador da justiça, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios, ou seja, dos impuros. Né? Olha só como a palavra de Deus ela é forte. Ela está dizendo aqui para a gente, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Né? Ela está dizendo previamente, e não perdoou o mundo antigo, mas salvou Noé. Quem foi que não perdoou o mundo? O Criador dos céus e da terra, que estava irado, que a terra estava muito, as pessoas estavam muito cruéis, sem amor no coração, fazendo devastação. Mas salvou Noé. Então, a oitava pessoa do mundo, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo um dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Deus ele salvou Noé, sua família, e deixou, e causou o dilúvio e matou a maioria das pessoas do mundo inteiro, né? Por causa da desobediência do homem. Né? Então, vamos ver aqui testemunhos fiéis em circunstâncias difíceis. José na casa de Potifar. Então, no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo do 2 ao 20. O livro de Gênesis fica logo no começo da Bíblia. Né? Todo mundo sabe que é isso. É o livro de Gênesis, capítulo 39, versículo do 2 até o 2 até o 20, né? Então diz assim o seguinte, a palavra de Deus. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do Senhor, do egípcio. O seu Senhor viu que o Senhor estava com ele, e o Senhor fazia tudo prosperar nas suas mãos. E José encontrou a graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele fez supervisor da sua casa. Que ele possuía colocou na mão dele. Né? E aconteceu, desde que o tempo em que ele fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio. E por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo. Né? Então, como José ele foi senhor na casa, né? De Potifar, ele fazia tudo acontecer e fazia tudo prosperar na casa de Potifar. Aí o versículo 6 diz assim: e ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia que possuía e não ser o pão que comia. José era uma boa pessoa e famoso à vista. Né? E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher se deu ao Senhor e lançou os olhos sobre José. E ela disse: deita-te comigo. Mas ele recusou-se e disse: mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que está comigo na casa. E ele confiou tudo que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me nego a coisa alguma, senão a ti. Pois a ex-mulher dele, então eu poderia fazer tamanho mal pecado contra Deus? Né? José disse a ela. Né? E aconteceu que enquanto ela lá falava com José, dia após dia ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, um certo tempo, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e não havia ninguém
os homens da casa ali dentro. E ele apanhou, e ela apanhou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu, saiu para fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado as vestes em suas mãos, havia fugido para fora. Ela chamou os homens da casa e falou a ele, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para que nos escarnecer. E ele veio a mim para deitar-se comigo. Eu gritei em alta voz. E aconteceu que quando ele ouviu que ela levantaria a minha voz, gritei e ele deixou as vestes comigo e fugiu para fora. E ela guardou as vestes dele consigo até que quando o Senhor voltasse para cá. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: o servo hebreu que tu nos trouxe veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que quando eu levantei a minha voz, gritei, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu. E aconteceu que quando se ouviu essas palavras da sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: foi desta maneira que o teu servo agiu comigo, a sua ira acendeu. E o senhor de José tomou e colocou na prisão, no lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. Ele esteve ali na prisão. Né? Então, para concluir isso aqui foi a perseguição que José teve. Então, do 21 até o 23, vamos concluir. Mas o Senhor estava com José, né? O nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele mostrou misericórdia e lhe deu a favor os olhos à guarda da prisão. E a guarda da prisão confiou a mão de José. E todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que ele fazia ali era o que fazia tudo ali. E o guarda da prisão não cuidava de nada, ele estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele. E aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Então, José foi um homem próspero, né? Em tudo o que ele fez. Então, praticamente, nós quase lemos aqui no capítulo inteiro do livro de Gênesis 39, a seção do versículo 1, né? Mas falando aqui sobre o quê? Testemunhas fiéis que, em circunstâncias difíceis, José na casa de Potifar. Ele foi tentado, né, pela mulher de Potifar para praticar o adultério. E ele fugiu, ainda assim, o senhor dele colocou ele preso, e ele na prisão, ele conseguiu ser o guarda da prisão, organizou tudo, chamou a atenção do rei do Egito, e logo ali para frente, que é o capítulo 40, ele se tornou governador do Egito. Deus fazia ele prosperar. Agora o próximo tópico aqui é testemunhos fiéis em circunstâncias difíceis. Davi na casa de Saul. 1 Samuel 16. Mais à frente. Né? 1 Samuel, né? Que é o livro 1 Samuel 16, do 14 ao 23. Vamos ler aqui. 1 Samuel 16, do 14 ao 23. Ele vai falar aqui sobre Davi na casa de Saul, que Davi também foi um rei que ele foi perseguido, e muito perseguido, né? Por que ele foi perseguido? Porque ele sabia que a próxima sucessão do rei seria ele. E Saul sabia disso e tentou trazer ele para o lado dele para matá-lo, né? Vamos ver aqui a mensagem aqui. Sinara Vieira. Ah, certo. Glória a Deus, Bispo Bruno, muito obrigado. Estamos aqui. Deus abençoe aí. Né? Vamos aqui voltar aqui ao. Então, o livro de 1 Samuel 16, capítulo 14, do 14 ao 22, versículo 14 ao 23,
vai contar sobre como Davi passou horrores na mão do rei Saul. Né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 14 ao 23. Né? Então vamos lá. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno por parte de Deus te atormenta. E o nosso Senhor agora ordene aos seus servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador da harpa, e sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele marcará uma mão e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: providencie-me agora um homem que possa tocar o bem, trazei-me. Então respondeu um dos servos, disse: eis que eu vi um filho de Jessé, belemita, que é hábil em tocar, um homem forte e valente, um homem de guerra, prudente, em questões de uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé, e disse: envia-me Davi, o teu filho que está com as ovelhas. Jessé tomou um jumento carregado com pão, com garrafa de vinho, um cabrito, e os enviou para o intermédio de Davi, seu filho, até Saul. Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou um dos seus escudeiros. Né? E Saul enviou Jessé, dizendo: permite que Davi roga-te e ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. Né? E sucedia que quando o espírito maligno por parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele, saía dele. O amigo Kleber Cardoso está assistindo, né? Um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado. Continue nos assistindo aí. Né? Então, testemunhas fiéis em circunstâncias difíceis. Né? Daniel 8. Daniel agora, que nós vamos falar aqui nesse momento. Né? O livro de Daniel 1:8 vai falar sobre Daniel em corte pagã. Né? Então, o livro de Daniel também é um livro muito forte. Né? Vai falar agora sobre essa temática. Daniel 1:8 diz o seguinte: porém, Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a porção de alimentos do rei, e nem vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Né? Que aqui, no caso, foi a questão do rei Nabucodonosor, que era um rei pagão e adorava a deuses falsos. Daniel ele se mostrou firme em sua fé no Criador e não traiu a Deus adorando deuses falsos. Né? Então vamos ver o livro de Eclesiastes, né? Que é a Eclesiastes mesmo. Eclesiastes 3, 1 ao 6. Né? Vamos ver o livro de Eclesiastes.
1 ao 6, né? Mordecai diante do inimigo. Mas esse livro de Eclesiastes 3, do 1 ao 6, ele é um livro, ele é um texto bíblico que está no livro de Eclesiastes, mas que fala muita coisa poderosa. Se você prestar bastante atenção, ele é bastante conhecido. Esse livro de Eclesiastes, ele é bem enfático quando ele fala sobre a questão de para, para cada coisa um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então, foi o livro de Eclesiastes que abre isso. Não sei, ele diz assim: para cada coisa um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para plentear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar e tempo para parar e evitar de abraçar. Né? Aí o 6 diz aqui o seguinte: um tempo para adquirir, um tempo para perder, tempo para guardar e tempo para lançar fora tudo aquilo que você tem na sua vida. Então, tudo isso está no livro de Eclesiastes. Então, hoje a temática do momento com a palavra de Deus, ela diz aqui a você perfeitamente que testemunhos fiéis em circunstâncias difíceis. Né? Nós falamos aqui da passagem de Noé, né, que era um profeta da justiça, está no livro de 2 Pedro 2,5. José na casa de Potifar, foi Gênesis 39, do 2 ao 20. Davi na casa de Saul, também foi perseguido, foi 1 Samuel 16, do 14 ao 23. E falamos aqui também de Daniel na corte pagã, Daniel 1,8. Depois finalizamos com Mordecai diante do inimigo, né? Que é o livro de Eclesiastes 3, do 1 ao 6. Então, todos esses alimentos, toda essa palavra que foi lançada aqui, esse alimento espiritual, essa palavra de Deus, e tudo isso que está sendo feito aqui, que você tenha boa e aceitável a palavra de Deus para você. Que você possa anotar tudo isso, levar para você, para que você possa conseguir ter êxito. E essa palavra que nós proferimos aqui para você, que você possa guardar para você na sua mente, no seu coração, anotar esses textos bíblicos, colocar no seu dia a dia, para que Deus abençoe a nossa semana e a nossa vida, em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Vamos aqui agora, nesse momento, já que nós encerramos aqui a parte devocional da palavra de Deus, vamos ler aqui um texto do livro de Marcos, né? Marcos 16, versículos 16 ao 20. Então, aqui essa palavra do livro de Marcos, né? Do apóstolo, do discípulo Marcos, discípulo de Cristo, no passado, fala aqui como Jesus Cristo disse no passado. E essa palavra que nós vamos dizer aqui agora para você, irmão, é o seguinte: essa palavra que nós vamos ler de Marcos aqui, Marcos 16, 16 ao 20, versículo 16 ao 20, é uma palavra muito poderosa e forte que o nosso Senhor Jesus Cristo disse lá no passado.
E eu estou passando para você, principalmente você cristão, que se batizou, que não prega a palavra, que relaxou, e que mistura a vida pessoal de casado ou de casada com uma vida espiritual. Vocês têm que entender que antes de vocês brigarem com seus maridos, com suas esposas, esposa que tem marido cristão, ou marido, ou esposa, o marido que tem esposa cristã, não vou para a igreja hoje não, porque eu briguei com ele. Não vou sair para pregar na rua não, porque eu não vou com minha esposa não. Você não está fazendo isso por ela, nem por você. Quando você coloca a atividade da palavra de Deus na sua vida, é uma atividade cristã, religiosa, espiritual. É um compromisso que você tem com a palavra de Deus. Quando você se batizou, é mesmo que um casamento. Você se batiza com o reino de Deus. É um selo, é um pacto que você faz entre nosso Senhor Cristo Jesus, Yeshua, e nosso Senhor Yahweh, Jeová Deus Todo-Poderoso. Você está selando um pacto ali que você vai adorar Ele em verdade e justiça, e você ali se revestir de uma nova criatura, e você vai sair nas ruas para pregar, levar o nome dele para as pessoas, para aquelas pessoas que estão ali desassistidas, estão ali pedindo ajuda, socorro em sentido espiritual. Você vai ter que dedicar um tempo da sua vida para fazer isso. Se você não faz isso, você não é um cristão. É como diz o livro do próprio Abraão, no passado, o próprio Senhor Jesus Cristo, que a fé sem obras ela é morta. Não adianta se você orar, dizer que ama a Deus, dizer que não mata, que não rouba, que não fuma, que não deseja a mulher do próximo, que não cobiça nada de ninguém. Se você também não sai na rua para pregar, para ajudar aqueles que estão desassistidos, aqueles que estão precisando de ajuda, ir no hospital passar a palavra do Senhor, ir numa creche, num orfanato, ir num terminal rodoviário, ir num presídio pregar a palavra, entendeu? Não adianta assistir tudo e tal, e você não fazer. Continuar dando nome, gritando, falando palavrões, praticando coisas que você fazia lá atrás. Então, o batismo para você não serviu. E se você pratica tais coisas, você não pode. A palavra não foi revertida no seu coração. A palavra não está no seu coração. Se você continua com as mesmas práticas. Né? Deixa eu ver aqui, mais uma pessoa que mandou aqui. Ao vivo hoje. Isaías, Deus é maravilhoso. Da Isaac Reis. Amém, meu amigo? Deus é maravilhoso, sim. Né? Sinara Vieira mandou aqui um amém. Né? Então, eu quero agradecer também a todos aqui também que participaram, comentaram, curtiram, né? Estão fazendo assim, estão assistindo aqui a palavra de Deus, né? Assistindo o trabalho da obra de Deus, desse culto maravilhoso que nós estamos falando aqui é do Criador, estamos falando de palavra de salvação, estamos falando de palavra de vida, nós estamos falando de palavra que salva, que restaura, palavra de fé, palavra de edificação, palavra de purificação para a sua vida, a sua família. E é por isso que nós estamos aqui. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida. Toma posse dessa palavra agora, em nome de Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Amém? Vamos ver aqui Marcos 16:16. Vamos ler para você aqui o livro de Marcos, que diz tudo isso aqui. Então, o livro de Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em línguas. Pregarão em serpentes. E se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E eles implorarão
as suas mãos sobre os seus enfermos e eles serão curados. Então, depois de ter falado isso, o Senhor com eles foi recebido no céu e assentou-se à direita do trono de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E eles partiram e pregaram porta em porta, né, por parte, trabalhando com o Senhor com eles, confirmando a palavra e com os sinais que acompanhavam. Então, se você crê e crê no nome do Cristo Jesus, no nome do Senhor, do nosso Senhor Yeshua, e se você não crê, você não vai ser salvo. Se você crê, você vai seguir esses sinais que quem crê no nome de Deus, Todo-Poderoso. Em nome de Deus, em nome do Filho do Criador, expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes toda coisa mortífera que você beber, ainda assim não causará dano algum. Você não fará dano. E você vai botar a mão sobre pessoas enfermas e elas serão curadas. Então, se você crê no Senhor, crê no reino de Deus, crê em Jeová Deus, crê no Filho dele que reina sobre o reino do Pai, usar o nome dele, você será salvo. Você será uma pessoa bem-sucedida em tudo aquilo que você faz. Não cobice a mulher do próximo, não tenha ambição com nada de ninguém. Conquiste suas coisas com seus próprios esforços, seu próprio suor do seu trabalho. Não se envolva em nada ilícito, nada errado. Né? Procurar andar no caminho da justiça e da verdade. Bárbara Cristina, que o Espírito Santo possa abençoar as nossas vidas. Amém. Obrigado. E é isso mesmo. Nós temos que buscar a Deus o tempo inteiro. E nós sabemos que o nosso papel aqui, como evangelizador, como pregador das boas novas do reino de Deus, nós temos que fazer esse trabalho. Porque Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixando de nos reunir para edificarmos uns aos outros até chegar o grande dia de Deus. Então vamos ver aqui um texto importante. Está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, né? Depois do versículo 7. E aí você vai ver a diferença desse texto que nós vamos ler. Porque esse texto que nós vamos ler, de você buscar ao Senhor, é uma coisa muito importante que nós temos que fazer. Buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. Invoque, encontre enquanto ele está perto de você. Clame-o, chame o nome de Deus na sua vida. Porque nós, quando estamos sufocados, estamos precisando falar da palavra de Deus para você, você precisa ser resgatado. Então, no versículo 6, do capítulo 55 de Isaías, diz isso. No capítulo 7, no versículo 7, fala sobre aquele que está afastado de Deus. Aquele cristão que está afastado do Evangelho e precisa voltar. Então, vamos ver aqui, Isaac Reis, doutor. Que Deus te abençoe, pastor Bruno. Encha você do Espírito Santo. Que a mensagem que você passa conforme o mandamento de Deus enche o coração de quem está escutando. Que o Espírito Santo também está com essas pessoas. Que cada um receba as suas bênçãos. Amém. Toma posse agora dessa palavra. O nobre Isaac Reis que está falando aí. Uma posse, todos que estão assistindo em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Amém. Muito bom, muito positivo aí que você falou agora aí. Viu? Gilvan Castro Gil, que pediu oração, está assistindo. Muito obrigado também aí pelo irmão Gilvan Castro, que está assistindo aí.
Então, meus amados, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 diz o quê? Vamos ler daqui a pouco. Vamos ler o livro de Isaías 55, versículo 6. Está dizendo aqui a mim e a você. O que é que Deus está falando aqui? Buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto ele está próximo. E ainda que ele estiver, você se sentindo que ele esteja ausente ou distante de você, invoque o nome de Deus para a sua vida. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é misericordioso para que os que buscam a ele, em nome do Cristo, em nome de Jesus. O versículo 7 de Isaías 55 diz assim: deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto em seus pensamentos, e permita que ele retorne para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, porque ele abundantemente o perdoará. Então, se você busca o nome de Deus, se você invoca ele, se você está arrependido, chore agora, abra seu coração, faça com que Deus te perdoe, se humilhe, se ajoelhe, chore diante do Criador, porque nós não somos nada diante dele. E ele vai te perdoar. E retorne para Deus, porque ele está aguardando você. Deixe que o perverso abandone o seu caminho. Tire a perversidade, a maldade do seu coração. E o homem injusto em seus pensamentos. Permita que o retornar para o Senhor. E ele terá misericórdia, porque Deus terá misericórdia de você e para o nosso Deus, porque ele é abundantemente o perdoará. Então você está em tempo de você resolver isso. Taparica, cidadania, que Jeová, Deus é o caminho da nossa salvação. Amém. Então faça isso, porque nós sabemos que Deus, ele é poder, Deus, ele é verdade, ele é justiça. E se você está com o coração aflito, abra seu coração para isso. Faça com que Deus tome conta da sua vida. Saia desse mundo fracassado que você está. Você está derrotado. Está nesse mundo fracassado que só oferece droga, bebida, cachaça. Só oferece mulheres, oferece adultério, prostituição, doenças. Saia desse mundo fracassado que você está e vá para a luz. Limpe sua mente e seu corpo e procure o Senhor. Ele perdoará você de tudo aquilo que você está fazendo. Porque Deus, ele é misericordioso para todos aqueles que buscam a ele. E se a gente faz isso, é porque você está mostrando arrependimento. E Deus sabe de tudo isso. E você está mostrando arrependimento. Rosenilton Ramos, Deus é o único Senhor dos exércitos. E é o Criador, amém? Amém. Toma posse dessa palavra agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaac Reis está aqui, você está na sintonia. E Deus está me usando para tocar no seu coração, Isaac Reis. Para que você que está aí agora, aflito, seu coração está quebrantado. Que Deus cure tudo aquilo que você está sentindo, que está passando na sua vida agora. Porque eu vou encerrar aqui já, nós já estamos faltando 10 minutos finais para encerrar aqui. Nós vamos colocar você na mesa de oração. Você pode ter certeza disso.
Olha o que ele colocou aqui, Isaac Reis. Precisamos urgentemente entregar nossas vidas a Deus, fazer uma campanha de oração, pois no rumo que está tomando, estamos indo de encontro com a Terceira Guerra Mundial. E somente o amor de Deus para acalmar os governantes gananciosos. Precisamos orar tantas pessoas inocentes sendo mortas. Isso é uma grande verdade que você está dizendo. A Terceira Guerra Mundial, na verdade, não vai ser feita por guerra entre exércitos, entre homens, entre governantes da Terra. A Terceira Guerra Mundial será o Armagedon. É Deus que vai julgar a Terra, que vai ter o Armagedon. Deus descerá a ira dele e julgará os homens aqui na Terra. Está escrito na Bíblia isso em Revelação, Apocalipse, no livro de Apocalipse 7. Você lê daí em diante, você vai entender tudo isso. Agora vamos ler aqui Mateus 6,33, para que você possa entender o livro de Mateus 6,33. Nós vamos ler para você aqui na íntegra. Vamos ler aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E não fiqueis cuidadosos, pois porque o amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, ansiedade. Deixa que o amanhã Deus cuide. É o suficiente ao dia do seu próprio mal. Mas a palavra de Deus, ela já disse aqui a você que mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você busca primeiramente, bota em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, as outras portas, que ele sabe que você precisa, que ele sabe que você entende, ele vai abrir para você as portas para você. Ele vai te ajudar daquilo que você precisa. Isso você não tem a dúvida disso. Até antes de você pedir em oração a Deus, ele já sabe o que você vai falar. Então, procure primeiramente. Se você está afastado do Evangelho, volte para Deus. Porque Ele quer que você retorne para Ele. Nós estamos vendo o mundo, o que é que está acontecendo lá fora. Mas não podemos, amados irmãos e irmãs, fraquejar agora na corrida da vitória, no rumo do fim. Nós não podemos fraquejar agora, em momento algum. E Deus, ele está olhando para você. Ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele está dando oportunidade às pessoas, para que as pessoas ela volte para ele. Por isso, esse é o nosso papel que nós temos. Ainda que seu pai, sua mãe, sua família te abandone, mas Deus, ele jamais abandonará você. Porque ele sabe que você precisa de apoio. Mas todo aquele que busca a palavra de Deus e é temente, ele não cairá. Aquele que, mesmo que ele morra, mas morra na fé, ele será salvo. Ele viverá para sempre. É o que nós temos que fazer, o nosso papel, a nossa obrigação é essa. Então, aqui eu quero agradecer a todos, né? Finalizando aqui o nosso momento com a palavra de Deus. Quero agradecer aqui a participação aqui do nosso nobre Isaac Reis, Ozenilton Ramos, Aparica Cidadania, Bárbara Cristina, Simara, né, e Vládia Silveira. E
e os demais que vão assistir. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero também pedir aqui pela congregação da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, lá de Simões Filho, onde a gente fundou lá, né, primeiramente. A congregação também de Lauro Freitas, também lá da Angola, onde nós temos também uma filial lá. Quero agradecer ao povo de Salvador, de Taparica, de Veracruz, de Mar Grande, da Gamboa, da Gameleira, né, da Misericórdia, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Varginha, Minas Gerais, e do mundo inteiro, aquele que nos ouve e que nos assiste. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram o nosso culto aí. Nós já estamos encerrando aí, alguns minutos finais. Vamos fazer uma oração para que a gente possa finalizar com chave de ouro a nossa noite. Que o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, abençoe a nossa semana, em nome do Cristo, em nome do Senhor. Eu quero também agradecer também a nossos, né, o pastor André Santos, da Núbia, André Salles, Robinilson Laranjeira, a Crispim, a Simone, o nosso amigo aí, Antônio Laranjeiras também. Quero também mandar um abraço também para o nosso amigo aí, o pastor Cícero, que é a esposa dele, Iris, né? Que mora na Porto Santo, né? E eu quero também aqui finalizar uma oração final para que a gente possa encerrar com a chave de ouro. Sabemos que nosso dia a dia é difícil, não é fácil, mas, como diz a palavra, o Evangelho de Deus, no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor não deixa faltar nada, nem a gente, nem aos nossos inimigos que profundam contra a gente. Tem um comentário aqui. Amém, meu irmão querido. Deus abençoe a sua família. Amém, você também, Normal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Fique aí agora, vocês aí, que vamos orar para a gente finalizar aqui no chave. Pai amado, Deus eterno, Tu és todo-poderoso, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o grande Adonai, Tu és o todo-poderoso, é o Alfa, é o Ômega, o onipotente, é o onipresente. Tu és o Deus eterno, excelentíssimo Senhor. Queremos aqui agradecer ao Senhor por tudo, por esse culto maravilhoso, por essa pregação, por essa palavra devocional, adoração à Tua palavra, ao Teu reino. Eu peço aqui pela vida de Cláudia, de Sinara, de Bob Isaac Reis, Rosenildo Ramos, Bárbara, Cristina, e todos aqueles que estão assistindo e aqueles que virão assistir. Essa palavra devocional e essa oração, eu coloco aqui no Teu altar, Senhor, eu coloco aqui no mais alto dos ares, sobre os céus e a terra, como a posse dessa palavra, Senhor, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. O Senhor, essa palavra, essa oração, ela entre nas casas, abençoe as famílias, abençoe as pessoas, a marido, esposa, filho, pai, mãe, filho, avô, criança, adulto, jovem. Que amanhã seja um dia abençoado em nome do Cristo, Senhor. Que o Senhor também, eu peço pelos pobres, as viúvas, necessitados, as pessoas carentes, os desabrigados e as pessoas que morreram lá, os familiares que perderam seus parentes, entes queridos, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. A todos aqueles que estão sofrendo na fila do corredor da morte, você que botou o currículo, foi chamado, você que está aí com processo de indenização trabalhista, está preso, mas que vai desamarrar em nome do Cristo, em nome de Yeshua. O Senhor nos deu uma semana de paz abençoada. E por isso agradecemos aqui em nome do Cristo, em nome de Yeshua, e pedimos aqui, não por mérito, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer por tudo. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui. Acho que esse culto de hoje, essa reunião de hoje,
não foi tão forte como a dos últimos tempos. Essa foi sensacional. Eu quero agradecer, continue seguindo a nossa página, da fanpage do Facebook, que é a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, a Igreja Missão Evangelizar, a TV Missionária Tempo do Reino de Deus, e a nossa página no YouTube, que é a TV Brasil, TV Brasil BR. Um forte abraço. Shalom Adonai. Muito obrigado. Fiquem todos com a presença do Senhor. Forte abraço a todos vocês e até mais.